Em setembro de 2012, uma expedição científica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia fez uma descoberta que gelaria o sangue de qualquer pessoa. Uma cruz feita inteiramente de ossos humanos, cuidadosamente montada e amarrada com cipós, encontrada no coração da floresta amazônica, a mais de 200 quilômetros da civilização mais próxima. Mas essa macabra obra de arte não era apenas um achado arqueológico bizarro. Era a chave para resolver um dos mistérios mais perturbadores da história recente do Brasil: o desaparecimento do missionário americano David Wesley Thompson, que havia sumido sem deixar rastros 25 anos antes, em 1987. Esta é a história real de um homem de fé que partiu para levar a palavra de Deus aos povos mais isolados da Amazônia e acabou se tornando protagonista de um mistério que desafiaria investigadores, antropólogos e autoridades por mais de 2 décadas. Uma história que nos leva às profundezas da floresta tropical, onde a linha entre civilização e primitivismo se dissolve, e onde segredos ancestrais podem permanecer ocultos para sempre. David Wesley Thompson nasceu em 1952 na pequena cidade de Cedar Rapids, no estado de Iowa, Estados Unidos. Filho de agricultores metodistas, David cresceu em uma família profundamente religiosa, onde a leitura da Bíblia e as orações familiares eram parte da rotina diária. Desde criança, mostrava uma inclinação natural para ajudar os outros e uma curiosidade insaciável sobre culturas diferentes da sua. Aos 18 anos, David ingressou no Seminário Teológico de Chicago, onde se destacou não apenas pelos seus conhecimentos bíblicos, mas também pela sua aptidão para línguas estrangeiras. Durante seus estudos, aprendeu espanhol, português e até mesmo algumas noções básicas de línguas indígenas sul-americanas. Seus professores frequentemente comentavam sobre sua determinação quase obsessiva em se preparar para missões em terras distantes. Foi em 1974, durante uma conferência missionária em São Paulo, que Davi teve o primeiro contato com a realidade amazônica. Missionários veteranos relataram as dificuldades e os desafios de levar o cristianismo aos povos indígenas isolados da região. Enquanto muitos jovens seminaristas se sentiam intimidados pelas histórias de doenças tropicais, animais perigosos e tribos hostis, David se sentia cada vez mais chamado para essa missão. David tinha uma luz nos olhos quando falava sobre trabalhar com os índios da Amazônia, recordaria mais tarde o reverendo Michael Patterson, seu mentor no seminário. Ele acreditava genuinamente que Deus o havia chamado para levar salvação aos povos mais remotos da terra. Após graduar-se em teologia em 1976, Davi passou 2 anos se preparando especificamente para missões amazônicas. Estudou antropologia cultural, aprendeu técnicas de sobrevivência na selva e passou 6 meses no Peru trabalhando com tribos da região de Iquitos para ganhar experiência prática. Seus superiores na missão ficaram impressionados com sua dedicação e capacidade de adaptação. Em 1978, aos 26 anos, Davi finalmente chegou ao Brasil, estabelecendo-se inicialmente em Manaus. Durante os primeiros anos, trabalhou em comunidades ribeirinhas ao longo do rio Solimões, aprendendo português fluentemente e ganhando a confiança dos habitantes locais. Sua abordagem era diferente da maioria dos missionários. Em vez de tentar impor imediatamente as doutrinas cristãs, David primeiro estudava as crenças e tradições locais, procurando pontos de conexão entre o cristianismo e as espiritualidades nativas. Era alto para os padrões locais, com 1,85 metros de altura, cabelos loiros que rapidamente descoloriram sob o sol amazônico e olhos azuis que chamavam atenção onde quer que fosse. Mas apesar de sua aparência distintamente estrangeira,
David possuía uma facilidade natural para se conectar com pessoas de todas as idades e origens. Falava português com sotaque, mas com uma fluência que impressionava os brasileiros que conhecia. Durante seus primeiros 5 anos no Brasil, David estabeleceu contatos com várias tribos seminômadas da região do Alto Solimões. Construiu uma pequena casa de madeira em uma clareira a cerca de 50 quilômetros de Tabatinga, que servia como sua base de operações. A casa era simples, mas funcional. 2 quartos, uma pequena capela, uma cozinha básica e um gerador a diesel para energia elétrica limitada. David documentava meticulosamente seus trabalhos em diários detalhados, que enviava regularmente para sua organização missionária nos Estados Unidos. Esses diários revelavam não apenas suas atividades evangelísticas, mas também observações fascinantes sobre as culturas indígenas com as quais trabalhava. Ele tinha particular interesse pelas práticas espirituais dos xamãs locais, não para condená-las, mas para entender como poderiam ser incorporadas de forma sincrética ao cristianismo. David não era como outros missionários que chegavam querendo mudar tudo imediatamente. Recordaria mais tarde João Pereira, um ribeirinho que trabalhou como guia para David durante vários anos. Ele respeitava nossos costumes, nossas crenças. Dizia que Deus falava de muitas maneiras diferentes para povos diferentes. Em 1983, Dave recebeu informações sobre uma tribo extremamente isolada que vivia nas cabeceiras do rio Javari, próximo à fronteira com o Peru. Essa tribo, conhecida pelos ribeirinhos locais como os Homens da Noite, devido aos seus rituais noturnos, não havia tido contato documentado com civilização moderna. David ficou fascinado pela possibilidade de ser o primeiro missionário a fazer contato com esse grupo. Passou 2 anos se preparando para essa missão específica. Aprendeu dialectos indígenas relacionados aos supostos idiomas falados pela tribo misteriosa, estudou mapas antigos da região e estabeleceu uma rede de contatos entre comerciantes e seringueiros que ocasionalmente se aventuravam nas áreas mais remotas da floresta. O que David descobriu sobre os Homens da Noite, através desses contatos, era simultaneamente fascinante e perturbador. Eram descritos como uma tribo pequena, talvez 50 a 100 indivíduos, que viviam em malocas construídas no topo das árvores mais altas da floresta. Eram noturnos por natureza, realizando suas atividades principais durante a noite e dormindo durante o dia. Mais intrigante ainda eram os relatos sobre suas práticas espirituais, que envolviam rituais complexos com ossos de animais e, segundo alguns rumores não confirmados, ossos humanos. Davi ficava cada vez mais obcecado com essa tribo. Recordaria Maria Santos, uma enfermeira que trabalhava na missão de Tabatinga e havia se tornado amiga próxima de Davi. Ele acreditava que se conseguisse converter os Homens da Noite, seria sua maior conquista missionária. Dizia que eles representavam o último bastião do paganismo primitivo na Amazônia. Durante 1985 e 1986, David fez várias expedições exploratórias na direção da suposta localização dos Homens da Noite. Essas viagens se tornaram progressivamente mais longas e perigosas. David levava suprimentos para semanas, equipamentos de navegação por satélite, uma tecnologia ainda relativamente nova na época, e sempre informava seus contatos sobre seus planos de viagem. Suas últimas expedições antes do desaparecimento revelaram sinais encorajadores. David encontrou evidências de presença humana recente nas áreas mais remotas. Fogueiras antigas, marcas de ferramentas primitivas em árvores e estruturas de bambu que pareciam ser plataformas de observação. Em seu penúltimo retorno, em dezembro de 1986, Davy estava visivelmente excitado.
Ele disse que estava muito próximo de fazer o primeiro contato, recordaria João Pereira. Mostrou para mim um colar de sementes que disse ter encontrado pendurado em uma árvore, como se fosse um presente ou um sinal. David interpretou isso como um convite para voltar. A última vez que alguém viu David Wesley Thompson foi na manhã de 15 de março de 1987. Ele partiu de sua base em uma canoa motorizada, carregando suprimentos para 3 semanas, equipamentos de comunicação via rádio e uma pequena biblioteca de livros religiosos traduzidos para vários dialectos indígenas. Seu plano era navegar pelo rio Javari até onde fosse possível de barco. Depois, continuar a pé através da floresta até a área onde acreditava que os homens da noite tinham seu território. David prometeu fazer contato via rádio a cada 3 dias. Os primeiros 2 contatos ocorreram conforme planejado. Em 18 de março, reportou que havia encontrado o local onde planejava deixar sua canoa e começar a caminhada. Em 21 de março, sua última comunicação disse que havia encontrado sinais inequívocos da presença da tribo e que esperava fazer primeiro contato dentro de 48 horas. Depois disso, silêncio total. Quando David não fez contato na data programada de 24 de março, seus colegas missionários inicialmente não se preocuparam excessivamente. Problemas técnicos com equipamentos de rádio eram comuns na região, e David era conhecido por sua tendência de se estender além dos cronogramas planejados quando estava no meio de trabalho importante. Mas quando o silêncio se estendeu por uma semana, Maria Santos convenceu as autoridades locais a organizar uma expedição de busca. O primeiro grupo de resgate, composto por ribeirinhos experientes e um oficial da Polícia Federal, partiu de Tabatinga em 2 de abril de 1987. A expedição encontrou a canoa de David exatamente onde ele havia dito que a deixaria, amarrada solidamente em uma árvore na margem do rio Javari. Todos os seus suprimentos de navegação ainda estavam no barco, incluindo mapas detalhados com sua rota planejada claramente marcada. Não havia sinais de luta ou violência. A partir daquele ponto, os rastros de David se tornavam cada vez mais difíceis de seguir. Os rastreadores conseguiram identificar pegadas de suas botas características por aproximadamente 2 quilômetros terra adentro. Mas depois disso, a trilha simplesmente desaparecia. Era como se David tivesse evaporado no meio da floresta. Durante as 2 semanas seguintes, a operação de busca se expandiu dramaticamente. Aviões da Força Aérea Brasileira sobrevoaram milhares de quilômetros quadrados de floresta, procurando por clareiras, fogueiras ou qualquer sinal de presença humana. Equipes de resgate terrestres seguiram cada rio, cada trilha de animais, cada possível rota que Dave poderia ter tomado. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, foi contactada para verificar se alguma das tribos conhecidas da região havia tido contato com um homem branco. Todas as consultas resultaram em respostas negativas. Mesmo as tribos que ocasionalmente interagiam com o mundo exterior negaram ter visto qualquer estrangeiro na região durante os meses anteriores. Mais perturbador ainda, quando os investigadores perguntaram especificamente sobre os homens da noite, encontraram reações estranhas. Algumas das tribos se recusavam completamente a discutir o assunto. Outras faziam sinais com as mãos que os intérpretes não conseguiam decifrar. Um ancião da tribo Ticuna disse apenas: "Eles não gostam de visitantes. Nunca gostaram." Após 1 mês de buscas intensivas, a operação oficial foi suspensa. David Wesley Thompson foi oficialmente declarado desaparecido, presumivelmente morto, pelas autoridades brasileiras. Sua organização missionária nos Estados Unidos continuou financiando buscas privadas por mais 6 meses, mas sem nenhum resultado. A família de David, particularmente seus pais idosos em Iowa, se recusava a aceitar que ele estava morto.
Durante os anos seguintes, financiaram várias expedições privadas de busca, contratando guias locais, aventureiros e até mesmo investigadores particulares especializados em pessoas desaparecidas em regiões remotas. Uma dessas expedições, em 1989, encontrou algo que reavivou temporariamente as esperanças da família. Uma mochila claramente ocidental foi descoberta em uma clareira a cerca de 15 quilômetros da última posição conhecida de David. Dentro da mochila havia algumas roupas que a família identificou como pertencentes a David, junto com alguns de seus livros religiosos. Mas havia algo estranho na descoberta. A mochila e seu conteúdo estavam em condições surpreendentemente boas para terem passado 2 anos expostos aos elementos amazônicos. Além disso, a mochila estava cuidadosamente colocada no centro da clareira, como se tivesse sido deliberadamente deixada para ser encontrada. Mais desconcertante ainda, alguns itens que David certamente carregava, incluindo sua Bíblia pessoal, seus óculos de leitura e um crucifixo de prata que nunca tirava do pescoço, não estavam na mochila. Para os investigadores, parecia que alguém havia selecionado cuidadosamente quais itens incluir na mochila antes de colocá-la na clareira. Esta descoberta levou a uma nova série de buscas, mas novamente sem resultados concretos. Os investigadores começaram a desenvolver teorias sobre o que poderia ter acontecido com Dave. Algumas eram relativamente convencionais. Ele poderia ter se perdido na floresta e morrido de fome, sede ou doença. Poderia ter sido atacado por animais selvagens. Poderia ter sofrido um acidente, caindo em um rio ou de uma árvore. Outras teorias eram mais sinistras. Alguns suspeitavam que David havia sido morto por narcotraficantes que operavam na região fronteiriça. A área onde David desapareceu era conhecida como uma rota de contrabando de cocaína do Peru para o Brasil, e os traficantes eram notórios por eliminar qualquer pessoa que considerassem uma ameaça às suas operações. Havia também a possibilidade de que David tivesse encontrado uma tribo hostil que o havia matado por invasão de território. Embora a maioria das tribos amazônicas fossem pacíficas, havia relatos históricos de algumas que matavam estrangeiros que invadiam suas terras sagradas. Mas a teoria mais perturbadora e a que ganhava mais credibilidade entre os investigadores locais era que David havia de fato encontrado os Homens da Noite e que esse encontro não havia terminado bem para ele. Os poucos relatos disponíveis sobre essa tribo misteriosa sugeriam práticas rituais que envolviam sacrifícios. Comerciantes antigos relatavam ter encontrado altares feitos de ossos na floresta, presumivelmente construídos pelos Homens da Noite como parte de suas cerimônias religiosas. Se David havia tentado interferir nessas práticas ou se havia sido visto como uma ameaça espiritual, as consequências poderiam ter sido fatais. David era corajoso demais para seu próprio bem, reflexionaria Maria Santos anos depois. Ele via perigo e dificuldade como testes de sua fé. Nunca ocorreu a ele que algumas portas não deveriam ser abertas, que alguns povos deveriam ser deixados em paz. À medida que os anos passavam, o caso de David Wesley Thompson gradualmente saiu do foco público. Sua família continuou mantendo esperança por quase uma década, mas eventualmente aceitou que provavelmente nunca saberiam o que havia acontecido com ele. O caso permaneceu oficialmente aberto nos arquivos da Polícia Federal, mas não havia investigação ativa. A região onde David desapareceu se tornou ainda mais isolada durante os anos 1990, quando o governo brasileiro estabeleceu várias reservas indígenas na área e restringiu severamente o acesso de estrangeiros. Expedições científicas ocasionais passavam pela região, mas nenhuma tinha mandato ou interesse específico em procurar por um missionário desaparecido há décadas.
Durante esses 25 anos, a Amazônia mudou dramaticamente. O desmatamento avançou em muitas áreas, comunidades indígenas foram realocadas e rios mudaram de curso devido a mudanças climáticas e atividade humana. Qualquer evidência física que pudesse ter restado da passagem de David pela região provavelmente havia sido obliterada pelo tempo e pelos elementos. Mas a floresta amazônica guarda seus segredos por muito tempo e, às vezes, os revela quando menos se espera. Em setembro de 2012, o Dr. Carlos Eduardo Ribeiro, um biólogo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, estava liderando uma expedição para catalogar espécies de plantas medicinais nas cabeceiras do rio Javari. Era uma missão de rotina científica, parte de um projeto maior para mapear a biodiversidade da região antes que mudanças climáticas pudessem alterar irrevogavelmente o ecossistema local. A equipe do Dr. Ribeiro estava trabalhando em uma área que havia sido previamente inexplorada por científicos modernos. Estava aproximadamente 30 quilômetros além do ponto onde David havia deixado sua canoa em 1987, em uma região que os mapas oficiais ainda marcavam como território não mapeado. Foi durante a terceira semana da expedição que eles fizeram a descoberta que mudaria tudo. Estávamos seguindo um igarapé pequeno, procurando por uma espécie particular de orquídea que nossos dados sugeriam que deveria existir naquela área. Recordaria mais tarde o Dr. Ribeiro. De repente, meu assistente Miguel gritou para que todos parassem. No começo, pensei que ele havia visto uma cobra ou uma onça, mas quando cheguei onde ele estava, vi algo que me fez esquecer completamente das orquídeas. O que Miguel havia encontrado estava parcialmente obscurecido pela vegetação, mas era inconfundivelmente obra humana. Uma estrutura em forma de cruz, com aproximadamente 2 metros de altura, cuidadosamente construída e amarrada a uma árvore grande. Mas quando se aproximaram para examinar mais de perto, perceberam que a estrutura não era feita de madeira ou bambu como esperariam. Era feita inteiramente de ossos humanos. A princípio, pensamos que poderia ser algum tipo de cemitério indígena, explicaria Dr. Ribeiro. Algumas tribos amazônicas têm tradições de exibir ossos de ancestrais como forma de honrar os mortos. Mas quando examinamos mais cuidadosamente, percebemos que havia algo muito diferente sobre esta cruz. Os ossos estavam claramente organizados de forma deliberada e artística. Os braços da cruz eram formados por fêmures e tíbias dispostos paralelamente, amarrados com cipós que haviam crescido e se integrado à estrutura ao longo dos anos. O poste vertical era composto de costelas e ossos de braços entrelaçados de forma complexa. Na intersecção dos braços da cruz, havia um crânio humano posicionado de forma que as órbitas vazias olhavam diretamente para quem se aproximava. Mais perturbador ainda, havia objetos claramente não indígenas incorporados à estrutura. Pedaços de metal que pareciam ser de um relógio de pulso. Fragmentos de tecido sintético azul, que não combinavam com nenhum material tradicionalmente usado por tribos amazônicas. E, mais chocante de todos, pendurado em um dos braços da cruz por uma corrente de metal, estava um crucifixo de prata pequeno, mas distintivo. Dr. Ribeiro imediatamente suspendeu a expedição botânica e contactou as autoridades em Brasília. Dentro de 48 horas, uma equipe conjunta da Polícia Federal, FUNAI, e Instituto de Medicina Legal estava a caminho da localização da descoberta. A chegada da equipe de investigação ao local da descoberta transformou a clareira silenciosa da floresta amazônica em uma cena de crime complexa e perturbadora. O Dr. Fernando Almeida, perito em medicina legal com 20 anos de experiência em casos envolvendo restos humanos, havia trabalhado em massacres, acidentes aéreos e cemitérios clandestinos.
mas nunca havia visto algo como a cruz de ossos que agora examinava meticulosamente. Era simultaneamente artística e macabra, recordaria mais tarde Dr. Almeida. Quem quer que tenha construído isso tinha conhecimento anatômico considerável e um senso estético muito específico. Não era simplesmente ossos jogados juntos. Era uma obra de arte feita com restos humanos. A primeira etapa da investigação envolveu fotografar e documentar a estrutura de todos os ângulos possíveis antes de desmontá-la para a análise forense. O que descobriram durante esse processo inicial foi ainda mais perturbador do que a aparência externa da cruz sugeria. Os ossos não eram de uma única pessoa. A análise preliminar indicou que a estrutura havia sido construída usando restos de pelo menos 4 indivíduos diferentes. Mais intrigante ainda, os ossos mostravam diferentes graus de envelhecimento e exposição aos elementos, sugerindo que a cruz havia sido construída ao longo de um período de tempo, com novos ossos sendo adicionados gradualmente. O crucifixo de prata pendurado na estrutura foi imediatamente recognido pelo investigador da Polícia Federal José Cardoso, que havia estudado extensivamente o caso de David Thompson durante seus primeiros anos na força policial. Era exatamente como a família havia descrito, diz Cardoso. Um crucifixo simples de prata, sem ornamentação elaborada, do tipo que um missionário protestante usaria. Mas a confirmação definitiva veio quando o crucifixo foi enviado para análise forense em Brasília. Impressões digitais parciais ainda eram detectáveis no metal e correspondiam perfeitamente às impressões digitais de David Thompson, arquivadas no consulado americano de Manaus desde sua chegada ao Brasil em 1978. A descoberta do crucifixo estabeleceu definitivamente uma conexão entre a cruz de ossos e o missionário desaparecido, mas também levantou questões ainda mais perturbadoras. Se David havia sido morto pelos construtores da cruz, por que eles mantiveram seu crucifixo? Era um troféu, uma oferenda religiosa ou algo mais sinistro? Dr. Patrícia Mendes, uma antropóloga cultural da Universidade de São Paulo, especializada em rituais indígenas amazônicos, foi trazida para ajudar a interpretar o significado da estrutura. Sua análise inicial foi desconcertante. A cruz claramente incorpora elementos do cristianismo, mas de uma forma que eu nunca havia visto antes em culturas indígenas, explicou Dr. Mendes. A maioria das tribos que adotam símbolos cristãos os integra às suas próprias tradições de forma sincrética. Mas isso parece ser uma inversão deliberada ou uma perversão dos símbolos cristãos. A organização dos ossos seguia padrões que Dr. Mendes reconheceu de seus estudos sobre práticas xamânicas, mas com variações significativas que sugeriam influência externa. É como se alguém que entendesse tanto de cristianismo quanto de espiritualidade indígena tivesse criado um novo tipo de ritual, observou ela. Enquanto os antropólogos estudavam o significado cultural da descoberta, os investigadores forenses começaram a analisar os ossos individuais para determinar as identidades das vítimas. O que descobriram pintou um quadro ainda mais sinistro. 2 dos conjuntos de ossos eram claramente de indígenas amazônicos, baseando-se em características cranianas e dentárias. Mas os outros 2 conjuntos mostravam características consistentes com pessoas de origem europeia ou norte-americana. Um desses conjuntos, baseando-se na altura estimada dos ossos longos e no tamanho do crânio, correspondia muito proximamente às características físicas conhecidas de David Thompson. Mais perturbador ainda, a análise mostrou que todas as 4 vítimas haviam morrido de traumas violentos. Marcas nos ossos indicavam ferimentos de instrumentos cortantes, consistentes com machados ou facões.
Algumas costelas mostravam evidência de ter sido quebradas por força contundente. Um dos crânios tinha uma fratura clara que teria sido imediatamente fatal. Não foram mortes naturais ou acidentais, concluiu o Dr. Almeida. Todas as 4 pessoas foram mortas violentamente, provavelmente como parte do mesmo evento ou série de eventos relacionados. A datação por carbono dos ossos confirmou que as mortes haviam ocorrido aproximadamente 25 anos antes, consistente com o período do desaparecimento de Dave. Mas os testes também revelaram algo inesperado. Os ossos haviam sido deliberadamente tratados com substâncias preservativas antes de serem montados na cruz. Alguém queria que esses ossos durassem, explicou o Dr. Almeida. Foram tratados com uma combinação de plantas amazônicas e outros compostos que retardaram significativamente o processo de decomposição. Isso requer conhecimento especializado de técnicas de preservação que são raras mesmo entre tribos indígenas. Enquanto a análise forense continuava, os investigadores expandiram sua busca na área ao redor da cruz de ossos. Usando detectores de metal e técnicas de arqueologia forense, começaram a escavar sistematicamente a clareira e suas adjacências. O que encontraram transformou a investigação de um caso de pessoa desaparecida em algo muito mais complexo e perturbador. A cerca de 50 metros da cruz, enterrado sob camadas de folhas e sedimento, encontraram os restos de uma estrutura que havia sido deliberadamente queimada. A análise dos restos carbonizados revelou que havia sido uma construção sofisticada, feita principalmente de bambu e madeira, mas incorporando elementos claramente não indígenas. Entre os detritos queimados, os investigadores encontraram fragmentos de metal que foram identificados como partes de equipamentos eletrônicos, possivelmente um rádio ou dispositivo de comunicação por satélite. Também encontraram restos de livros que haviam sido parcialmente preservados pelo fogo. Páginas carbonizadas com texto em português e inglês, incluindo passagens bíblicas que correspondiam às traduções que David havia carregado consigo. Mais significativo ainda, encontraram evidências de que a estrutura havia sido habitada por períodos prolongados. Restos de fogueiras múltiplas, ferramentas improvisadas feitas de metal e pedra, e até mesmo um sistema rudimentar de coleta de água da chuva, sugeriam que alguém havia vivido no local por semanas ou possivelmente meses. Era como um acampamento semi-permanente, observou José Cardoso. Alguém havia estabelecido uma base de operações neste local e havia permanecido aqui por um tempo considerável. A descoberta mais perturbadora veio quando os investigadores encontraram, enterradas sob a estrutura queimada, várias outras cruzes menores feitas de ossos de animais. Essas cruzes seguiam o mesmo padrão artístico da cruz humana maior, mas eram claramente mais antigas e mostravam sinais de ter sido movidas e reorganizadas múltiplas vezes. Dr. Mendes interpretou essas descobertas como evidência de uma evolução ritual. Parece que quem quer que tenha criado essas estruturas começou com ossos de animais, possivelmente como prática ou preparação, antes de progredir para usar restos humanos. Mas a descoberta que finalmente esclareceu o mistério veio quando os investigadores encontraram, cuidadosamente enterrado em uma caixa de metal improvisada, um diário quase perfeitamente preservado. O diário estava escrito em inglês, com caligrafia que especialistas grafológicos, posteriormente, confirmariam como sendo de David Thompson. Mas o conteúdo do diário revelava uma transformação psicológica que ninguém poderia ter previsto. As primeiras entradas, datadas de março de 1987, documentavam a busca inicial de David pelos Homens da Noite. Seu tom era otimista e cheio de fé, consistente com as comunicações de rádio que havia feito durante os primeiros dias de sua expedição final. 18 de março de 1987. Encontrei evidências claras da presença da tribo.
pegadas humanas, restos de fogueiras recentes e estruturas de bambu que devem ser postos de observação. Sinto que Deus está me guiando para este encontro histórico. Mas à medida que as entradas progrediam, o tom começava a mudar sutilmente. 22 de março, 1987. Ainda não consegui fazer contato visual direto, mas sei que eles estão me observando. Encontrei oferendas deixadas em meu caminho, ossos de animais organizados em padrões que não consigo decifrar. Talvez seja sua forma de me dar boas-vindas. 25 de março de 1987. Finalmente os vi. São realmente noturnos, como os relatos diziam. Durante a noite observei figuras movendo-se entre as árvores. Tentei me aproximar, mas desapareceram. Deixei presentes, crucifixos pequenos e páginas da Bíblia traduzidas para seu dialeto. Espero que entendam minhas intenções pacíficas. As entradas seguintes documentavam os primeiros contatos diretos de Dave com a tribo e revelavam uma cultura muito mais complexa e perturbadora do que ele havia antecipado. 30 de março de 1987. Consegui. Eles me permitiram entrar em seu território. São diferentes de qualquer tribo que já encontrei. Vivem principalmente nas copas das árvores, em estruturas elaboradas conectadas por pontes de cipó. Seu líder, que eles chamam de aquele que fala com os ossos, me recebeu com curiosidade, não hostilidade. 2 de abril de 1987. Estou aprendendo suas crenças. É fascinante e perturbador. Eles veneram os ossos dos mortos de uma forma que vai muito além de qualquer coisa que estudei. Acreditam que os ossos retêm a essência espiritual da pessoa e podem ser usados para comunicar-se com o mundo dos espíritos. Mas foi nas entradas posteriores que o diário revelou a transformação psicológica gradual de David e os eventos que levariam à sua eventual morte. 10 de abril de 1987. O xamã me mostrou seus altares sagrados. São feitos inteiramente de ossos humanos, de inimigos derrotados, de ancestrais venerados, de sacrifícios oferecidos aos espíritos da floresta. Inicialmente fiquei horrorizado, mas comecei a entender a lógica espiritual por trás dessas práticas. E 15 de abril de 1987. Estou participando de seus rituais noturnos. Ainda não abandonei minha fé cristã, mas estou começando a ver conexões entre seus métodos de comunicação espiritual e as práticas místicas encontradas na Bíblia. Talvez Deus fale a eles através desses ossos, como falou a Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. 20 de abril de 1987. O xamã me propôs algo extraordinário. Ele quer que eu ajude a criar um novo tipo de altar, um que combine seus símbolos sagrados com os meus. Uma cruz feita de ossos, que serviria como ponte entre nossas duas tradições espirituais. Estou considerando a possibilidade. As entradas seguintes documentavam a participação crescente de David na construção do que eventualmente se tornaria a cruz de ossos que os investigadores haviam encontrado, mas também revelavam que ele havia começado a questionar fundamentalmente suas próprias crenças. 25 de abril de 1987. Participei de meu primeiro ritual de sacrifício. O xamã disse que era necessário para que eu pudesse entender verdadeiramente seus métodos. Eles trouxeram um prisioneiro de uma tribo rival. Eu tentei intervir, mas o xamã disse que interferir seria uma ofensa aos espíritos. Assisti em silêncio enquanto eles matavam o homem e preparavam seus ossos para o altar. 28 de abril de 1987. Não consigo mais orar. Quando tento recitar o Pai Nosso ou qualquer oração cristã, só consigo pensar nos ossos e no sangue. Talvez isso seja parte do teste que Deus está me dando. Talvez Ele queira que eu entenda essas práticas antes de poder convertê-los verdadeiramente. As entradas finais do diário revelavam a completa transformação psicológica de David e os eventos que levariam à sua morte.
5 de maio de 1987. O xamã me disse que para completar minha iniciação, preciso contribuir com meus próprios ossos para o altar sagrado. Ele explicou que minha morte não seria um fim, mas uma transformação. Que meu espírito se juntaria aos outros espíritos que habitam os ossos e eu poderia finalmente entender os mistérios divinos que ele tem guardado. 7 de maio de 1987. Concordei com o ritual. Não é suicídio, é sacrifício sagrado. Assim como Cristo morreu para salvar a humanidade, eu morrerei para criar uma ponte entre duas tradições espirituais. Meus ossos se tornarão parte da cruz que servirá como símbolo desta união. A entrada final foi datada de 8 de maio de 1987. Hoje é o dia. Sinto uma paz que não havia sentido desde que cheguei aqui. O xamã me assegurou que minha morte será rápida e que meus ossos serão tratados com o máximo respeito. Ele também prometeu que incorporará meu crucifixo à estrutura como símbolo da contribuição que trouxe à sua tradição. Se alguém encontrar este diário, saiba que não morri como vítima, mas como voluntário em um experimento espiritual sagrado. A descoberta do diário chocou profundamente os investigadores e mudou completamente sua compreensão dos eventos de 1987. David Thompson não havia sido morto por uma tribo hostil, como muitos haviam assumido. Em vez disso, havia gradualmente sucumbido ao que os psicólogos mais tarde diagnosticariam como uma forma extrema de síndrome de Estocolmo cultural, identificando-se com seus captores ao ponto de aceitar voluntariamente sua própria morte como parte de seus rituais. Era uma forma de conversão religiosa reversa, explicou Dra. Helena Rodrigues, uma psicóloga criminal trazida para analisar as entradas do diário. Em vez de converter a tribo ao cristianismo, David havia sido gradualmente convertido às práticas espirituais deles, até o ponto onde aceitou completamente sua cosmologia e metodologia ritual. Mas o diário também levantou questões perturbadoras sobre o destino dos outros indivíduos cujos ossos haviam sido incorporados à cruz. Se David havia sido um participante voluntário, quem eram as outras vítimas? E o mais importante, os homens da noite ainda existiam e ainda praticavam esses rituais mortais? Para responder a essas questões, os investigadores organizaram expedições expandidas para localizar a aldeia da tribo descrita no diário de David. Usando suas descrições detalhadas da topografia e das estruturas nas árvores, esperavam encontrar evidências da presença contínua dos homens da noite. O que descobriram durante essas expedições foi ainda mais perturbador do que qualquer coisa que haviam encontrado até então. A cerca de 5 quilômetros do local da Cruz de Ossos, encontraram evidências de uma aldeia abandonada nas copas das árvores. As estruturas que David havia descrito ainda estavam parcialmente intactas, conectadas por uma rede complexa de pontes de cipó que demonstrava engenharia sofisticada. Mas a aldeia estava claramente deserta há muito tempo. A análise da vegetação, que havia crescido através das estruturas, sugeriu que o local havia sido abandonado aproximadamente 20 anos antes, cerca de 5 anos após a morte de David. Dentro das estruturas, os investigadores encontraram evidências extensas das práticas rituais descritas no diário de David. Múltiplos altares feitos de ossos de animais, ferramentas cerimoniais feitas de pedra e osso, e até mesmo múmias parcialmente preservadas que aparentemente eram ancestrais venerados da tribo. Mas também encontraram evidências de que a tribo havia começado a incorporar elementos cristãos em suas práticas muito antes da chegada de Davi. Crucifixos rudimentares feitos de bambu e cipó estavam pendurados em várias estruturas, e símbolos cristãos haviam sido talados em postes de madeira ao lado de hieróglifos tradicionais indígenas. Parece que David
Não foi o primeiro missionário cristão a fazer contato com esta tribo, observou o Dr. Mendes. Eles já haviam tido exposição ao cristianismo e haviam começado a incorporar elementos cristãos em suas próprias tradições de uma forma sincrética. A descoberta mais significativa veio quando os investigadores encontraram, em uma estrutura que aparentemente havia servido como habitação do xamã principal, uma coleção de objetos pessoais que claramente haviam pertencido a múltiplos estrangeiros ao longo de muitos anos. Entre esses objetos havia relógios de várias décadas diferentes, óculos de estilos que variavam de 1960 a 1980, fragmentos de roupas ocidentais e até mesmo passaportes parcialmente preservados de pessoas de várias nacionalidades. Um dos passaportes, surpreendentemente bem preservado, pertencia a um missionário alemão chamado Klaus Bergmann, que havia desaparecido na região em 1978. Começamos a perceber que David não havia sido uma vítima isolada, explicou José Cardoso. Esta tribo havia aparentemente estado atraindo e matando estrangeiros, particularmente missionários cristãos, por décadas. David foi apenas o mais recente em uma série longa de vítimas. A evidência sugeria um padrão perturbador. Os homens da noite pareciam ter desenvolvido uma metodologia específica para atrair missionários cristãos para seu território. Eles deixavam sinais deliberados de sua presença nas áreas onde sabiam que missionários estavam operando, criando um rastro de pistas que inevitavelmente levaria pessoas como David a procurá-los. Uma vez que um missionário chegava ao seu território, a tribo iniciava um processo gradual de conversão psicológica, usando técnicas sofisticadas de manipulação psicológica para fazer com que suas vítimas aceitassem voluntariamente participar de rituais que resultariam em suas mortes. Era um tipo de evangelismo reverso, observou o Dr. Rodrigues. Em vez de permitir que os missionários os convertessem ao cristianismo, eles estavam convertendo os missionários às suas próprias práticas rituais, incluindo a aceitação de sacrifício humano. Mas a questão mais urgente permanecia sem resposta. Onde estavam os homens da noite agora? Se haviam abandonado sua aldeia tradicional 20 anos antes, para onde haviam ido? E mais importante ainda, continuavam praticando seus rituais mortais em algum outro lugar da floresta? A resposta a essas questões viria de uma fonte completamente inesperada e revelaria que a descoberta da cruz de ossos era apenas o início de um mistério muito mais profundo e perigoso do que qualquer um dos investigadores havia imaginado. A resposta sobre o paradeiro atual dos Homens da Noite chegou de uma fonte que nenhum dos investigadores havia considerado: um grupo de garimpeiros ilegais que operavam nas cabeceiras do rio Javari. Em novembro de 2012, 2 meses após a descoberta da cruz de ossos, um dos garimpeiros procurou as autoridades em Tabatinga com uma história que mudaria completamente o rumo da investigação. Carlos Mineiro Silva, um homem de 45 anos que havia passado a última década extraindo ouro ilegalmente na região mais remota da Amazônia, chegou à delegacia local em estado de choque profundo. Durante 3 dias, se recusou a falar sobre o que havia visto, limitando-se a repetir que precisava contar para alguém antes que eles venham me buscar. Quando finalmente conseguiu articular sua história, revelou que sua equipe de garimpo havia descoberto algo muito mais valioso e perigoso do que ouro: uma tribo indígena que estava praticando rituais com estrangeiros sequestrados. Nós estávamos trabalhando em uma área nova, muito longe de qualquer lugar que alguém já tinha estado, contou Silva ao investigador José Cardoso. Era um lugar que nem aparece nos mapas, e foi lá que encontramos eles.
A história de Silva começou 3 semanas antes, quando sua equipe de 6 garimpeiros havia estabelecido um acampamento temporário em uma região que acreditavam ser completamente desabitada. Estavam seguindo um veio de ouro que se estendia para muito além das áreas normalmente exploradas, em território que tecnicamente estava dentro de uma reserva indígena, mas que eles assumiam estar desocupado. No primeiro dia encontramos sinais estranhos, continuou Silva. Pegadas humanas, mas diferentes, e estruturas feitas de bambu e ossos penduradas nas árvores. Pareciam totens ou algum tipo de aviso. Meus homens queriam sair, mas eu disse que provavelmente eram só restos velhos de alguma tribo que já tinha saído da área. Mas durante a segunda noite em seu acampamento, a equipe de Silva teve evidência definitiva de que a área não estava desabitada. Foram despertados por sons de tambores e cânticos que vinham da floresta circundante, ecoando através das árvores de uma forma que parecia impossível localizar a origem. Era música, mas não como nada que eu já tinha ouvido, disse Silva, suas mãos tremendo enquanto falava. Tinha vozes humanas, mas também outros sons, como se pessoas estivessem cantando junto com outras coisas. Na manhã seguinte, os garimpeiros encontraram evidências de que alguém havia estado observando seu acampamento durante a noite. Pegadas circulavam completamente ao redor de seu local, mas o mais perturbador era que objetos haviam sido retirados de suas mochilas e reorganizados em padrões específicos. Eles tinham pego algumas de nossas ferramentas e organizado elas em forma de cruz, explicou Silva. E tinham deixado coisas para nós também. Ossos pequenos, sementes e pedaços de metal que pareciam ter vindo de relógios ou óculos. A equipe de Silva decidiu abandonar a área, mas enquanto empacotavam seus equipamentos, foram abordados por 3 indígenas que emergiram silenciosamente da floresta. O que aconteceu durante esse encontro mudaria para sempre a compreensão dos investigadores sobre os homens da noite. Eles não eram hostis, disse Silva. Na verdade, pareciam querer que nós ficássemos. O que falava português, melhor nos explicou que eles estavam coletando pessoas como nós para participar de cerimônias especiais. Disse que muitos outros homens brancos já tinham participado e que era uma grande honra. O indígena que falava português, que os outros chamavam de tradutor, tinha evidentemente aprendido o idioma através de contato com múltiplos brasileiros ao longo dos anos. Mas havia algo perturbador sobre seu domínio da língua e suas referências culturais. Ele sabia coisas sobre o mundo moderno que um índio isolado não deveria saber, observou Silva. Falava sobre cidades, sobre tecnologia, sobre religião cristã, mas falava sobre tudo isso como se fosse parte de algum sistema maior que ele entendia melhor do que nós. O tradutor convidou os garimpeiros para visitar sua aldeia, prometendo que seria uma experiência espiritualmente transformadora. Quando a equipe de Silva hesitou, ele mencionou casualmente que outros brasileiros já estavam na aldeia participando das cerimônias e que alguns haviam decidido ficar permanentemente para aprender os segredos dos ossos. Contra o instinto de seus companheiros, Silva decidiu aceitar o convite, motivado tanto pela curiosidade quanto pelo medo de que recusar pudesse ser interpretado como uma ofensa. Deixando 2 de seus homens no acampamento, Silva e outros 3 garimpeiros seguiram o tradutor floresta adentro. O que encontraram desafiou todas suas expectativas sobre vida tribal na Amazônia. A nova aldeia dos Homens da Noite era uma construção híbrida surreal que combinava arquitetura indígena tradicional com elementos claramente influenciados por décadas de contato com estrangeiros. As estruturas principais ainda eram construídas nas copas das árvores, conectadas por pontes elaboradas, mas incorporavam materiais modernos scavenged ao longo dos anos.
chapas de metal corrugado, vidro de janelas e até mesmo painéis solares rudimentares. Mais perturbador ainda era a população da aldeia. Além dos indígenas nativos, Silva contou pelo menos 10 pessoas que eram claramente de origem não indígena, brasileiros, e pelo menos 2 pessoas que pareciam ser estrangeiros, baseando-se em suas características físicas. Eles estavam vestidos como índios, pintados como índios, falando a língua deles, disse Silva. Mas você podia ver que não eram índios de nascimento, e havia algo em seus olhos, como se não estivessem completamente lá. O tradutor explicou que essas pessoas eram convertidos, que haviam escolhido abandonar suas vidas anteriores para se juntar à tribo e participar de seus rituais sagrados. Alguns, disse ele, haviam estado com a tribo por anos, gradualmente aprendendo os mistérios dos ossos e contribuindo com seu próprio conhecimento do mundo exterior. Silva e seus companheiros foram hospedados em uma estrutura especial, designada para visitantes, onde foram alimentados e cuidados, enquanto o xamã da tribo decidia se eram adequados para participar das cerimônias sagradas. Durante esse período, tiveram oportunidade de observar a vida diária da aldeia e começar a entender a verdadeira natureza da cultura híbrida que os homens da noite haviam desenvolvido. Era como se eles tivessem criado uma nova religião, explicou Silva. Pegaram partes do cristianismo, partes de suas próprias tradições e partes de outras coisas que tinham aprendido dos forasteiros ao longo dos anos, mas tudo girava em torno dos ossos. Os ossos eram onipresentes na aldeia. Estruturas inteiras eram construídas usando ossos humanos como elementos arquitetônicos. Ferramentas domésticas eram feitas de ossos modificados. E em cada estrutura importante havia altares elaborados, onde ossos eram organizados em padrões complexos que serviam tanto propósitos decorativos quanto rituais. O mais perturbador era que muitos dos ossos eram claramente frescos, não antigos restos ancestrais, mas evidência de mortes recentes. E baseando-se no tamanho e características de alguns dos ossos, era óbvio que pelo menos alguns pertenciam a pessoas de origem não indígena. Durante sua terceira noite na aldeia, Silva e seus companheiros foram convidados a observar uma cerimônia que esclareceria definitivamente o destino dos estrangeiros que se juntavam à tribo. A cerimônia começou ao pôr do sol com cânticos e danças que incorporavam elementos claramente influenciados por hinos cristãos, mas distorcidos de forma que se tornaram quase irreconhecíveis. Os participantes incluíam tanto indígenas nativos quanto os convertidos não indígenas, todos vestidos com ornamentos elaborados feitos de ossos humanos. O clímax da cerimônia envolveu a apresentação de um homem que Silva reconheceu como sendo um dos convertidos brasileiros que havia observado durante seus dias na aldeia. O homem, que aparentava ter cerca de 50 anos e havia obviamente estado com a tribo por um período considerável, foi trazido ao centro do círculo cerimonial. Ele não parecia com medo, recordou Silva. Na verdade, parecia honrado, como se estivesse prestes a receber algum tipo de prêmio ou reconhecimento. O xamã da tribo, um homem idoso cuja pele estava coberta de cicatrizes rituais e que usava um cocar elaborado feito inteiramente de ossos humanos, explicou através do tradutor que o homem havia completado sua jornada espiritual e estava pronto para se juntar aos ossos sagrados. O que aconteceu a seguir traumatizou Silva de uma forma que mudaria sua vida para sempre. O brasileiro convertido foi ritualisticamente sacrificado no centro do círculo, usando métodos que eram simultaneamente brutais e meticulosamente planejados para preservar a integridade dos ossos.
Todo o processo foi acompanhado por cânticos que misturavam línguas indígenas com fragmentos de orações cristãs, criando uma cacofonia espiritual que Silva descreveu como a coisa mais aterrorizante que já ouvi. Mas o mais chocante foi a reação dos outros convertidos presentes. Em vez de horror ou medo, demonstraram aprovação e até mesmo inveja, como se o homem morto tivesse alcançado algo que eles também desejavam. Eles estavam felizes por ele, disse Silva, sua voz quase inaudível, como se ele tivesse ganho na loteria, e pude ver nos olhos deles que estavam esperando sua própria vez. Após o sacrifício, os ossos do homem foram imediatamente processados usando técnicas que claramente haviam sido aperfeiçoadas ao longo de muitos anos. Sua carne foi removida usando instrumentos especializados. Seus ossos foram limpos e tratados com substâncias preservativas. E dentro de horas, algumas de suas costelas já estavam sendo incorporadas em um novo altar. Durante todo esse processo, o xamã explicou através do tradutor que o homem morto agora se tornaria parte da sabedoria coletiva da tribo, seus ossos servindo como condutos para a comunicação com o mundo espiritual. Mais perturbador ainda, o xamã sugeriu que Silva e seus companheiros poderiam eventualmente participar de um processo similar se escolhessem permanecer com a tribo. Foi quando entendi que não éramos visitantes, disse Silva. Éramos as próximas vítimas. Silva e seus companheiros conseguiram escapar da aldeia na madrugada seguinte, aproveitando um momento quando a maioria da tribo estava dormindo após a cerimônia da noite anterior. Mas sua fuga não foi fácil. Foram perseguidos por quase 2 dias através da floresta por grupos de caça da tribo. Eles conheciam a floresta muito melhor do que nós, explicou Silva. A única razão pela qual conseguimos escapar foi porque eles aparentemente não queriam nos matar na floresta, queriam nos trazer de volta vivos para mais cerimônias. Quando Silva finalmente chegou à civilização e relatou sua experiência às autoridades, sua história foi inicialmente recebida com ceticismo. Mas quando os investigadores compararam seus relatos com as evidências encontradas na cruz de ossos e na aldeia abandonada, perceberam que tinham em mãos algo muito mais sério do que um caso isolado de pessoa desaparecida. Os Homens da Noite não eram simplesmente uma tribo indígena tradicional que havia ocasionalmente matado forasteiros. Era uma organização cultural híbrida que havia sistematicamente atraído, convertido e sacrificado estrangeiros por pelo menos 30 anos, usando seus ossos para construir uma religião sincrética bizarra que combinava elementos de várias tradições espirituais. Baseando-se nas informações fornecidas por Silva, uma operação conjunta foi organizada envolvendo a Polícia Federal, FUNAI, e uma unidade especial do Exército Brasileiro. O objetivo era localizar a aldeia atual dos Homens da Noite e resgatar qualquer vítima que pudesse ainda estar viva. A operação, lançada em janeiro de 2013, foi uma das maiores expedições de resgate jamais organizadas na Amazônia brasileira. Utilizando helicópteros militares, equipamentos de navegação por satélite e uma equipe de mais de 50 especialistas, os investigadores seguiram as direções fornecidas por Silva através da floresta mais densa e remota do país. O que encontraram quando finalmente localizaram a aldeia dos Homens da Noite superou até mesmo suas expectativas mais sombrias. A aldeia havia crescido significativamente desde a visita de Silva 2 meses antes. Agora incluía múltiplas estruturas nas árvores conectadas por uma rede complexa de pontes e plataformas que se estendia por quase 1 quilômetro quadrado de floresta. A população também havia aumentado, com evidência de que pelo menos 20 pessoas não indígenas estavam vivendo com a tribo.
Mas a descoberta mais chocante foi um complexo de estruturas no centro da aldeia que funcionava como uma espécie de museu macabro dedicado às vítimas da tribo ao longo dos anos. Centenas de crânios estavam organizados em prateleiras elaboradas, cada um marcado com símbolos que aparentemente indicavam a origem e as contribuições espirituais de sua vítima. Entre esses crânios, os investigadores identificaram restos que correspondiam a pelo menos 15 pessoas desaparecidas que haviam sido reportadas às autoridades brasileiras ao longo das últimas 3 décadas, incluindo, finalmente, confirmação definitiva dos restos de David Thompson, cujo crânio ocupava uma posição de honra especial no altar central do complexo. A operação de resgate resultou na prisão do xamã principal da tribo e vários de seus assistentes, bem como na liberação de 7 convertidos não indígenas que estavam sendo mantidos na aldeia contra sua vontade. Muitos dos convertidos estavam em estado psicológico extremamente perturbado, tendo sido submetidos a anos de manipulação psicológica e abuso ritual. Mas talvez a descoberta mais perturbadora foi que vários dos convertidos não queriam ser resgatados. Haviam sido tão completamente doutrinados pela ideologia da tribo que genuinamente acreditavam que participar nos rituais de sacrifício seria o ponto culminante de suas vidas espirituais. Era uma forma extrema de síndrome de Estocolmo combinada com fanatismo religioso, explicou Dr. Helena Rodrigues, que foi trazida para avaliar o estado mental dos convertidos resgatados. Essas pessoas haviam sido sistematicamente quebradas psicologicamente e depois reconstruídas de acordo com a cosmologia da tribo. O julgamento dos membros da tribo dos Homens da Noite se tornou um dos casos legais mais complexos na história moderna do Brasil. As questões envolvidas incluíam não apenas homicídio e sequestro, mas também questões fundamentais sobre direitos indígenas, liberdade religiosa e os limites da soberania tribal. O xamã principal, que se identificou apenas como aquele que fala com os ossos, o mesmo título mencionado no diário de David Thompson, se recusou a reconhecer a autoridade dos tribunais brasileiros. Através de intérpretes, argumentou que as práticas de sua tribo eram protegidas como expressões de religião indígena tradicional e que as vítimas haviam participado voluntariamente nos rituais. Sua defesa era tecnicamente correta em alguns aspectos, admitiu o promotor federal responsável pelo caso. Muitas das vítimas realmente haviam escolhido participar nos rituais após períodos de doutrinação. Mas isso não alterava o fato de que haviam sido manipuladas e enganadas. O julgamento também revelou detalhes adicionais sobre a história dos Homens da Noite, que expandiu ainda mais a compreensão dos investigadores sobre suas práticas. A tribo havia aparentemente começado a sequestrar e sacrificar estrangeiros na década de 1960, inicialmente como resposta à invasão de seu território tradicional por seringueiros e colonos. Mas ao longo dos anos, essas práticas defensivas haviam evoluído para algo muito mais sistemático e ideológico. A tribo havia desenvolvido uma teologia complexa que via o conhecimento e as experiências dos estrangeiros como recursos espirituais que poderiam ser colhidos através do sacrifício ritual. Eles acreditavam genuinamente que estavam fazendo algo sagrado, explicou Dr. Mendes, que serviu como especialista em culturas indígenas durante o julgamento. Em sua cosmologia, eles estavam preservando as almas e conhecimentos de suas vítimas de uma forma que beneficiava tanto os indivíduos quanto a comunidade espiritual maior. O julgamento durou quase 2 anos e resultou em condenações de prisão perpétua para o xamã principal e vários de seus assistentes.
Mas muitas questões permaneceram sem resposta, particularmente sobre quantas outras vítimas podem ter sido sacrificadas ao longo dos anos, cujos restos nunca foram recuperados. A investigação também revelou que os homens da noite não eram únicos. Evidências sugeriram que várias outras tribos na região amazônica haviam desenvolvido práticas similares de atração e sacrifício de estrangeiros, embora nenhuma em escala tão sistemática quanto os homens da noite. O que descobrimos mudou fundamentalmente nossa compreensão sobre os riscos enfrentados por pessoas que trabalham em áreas remotas da Amazônia, disse José Cardoso. Não é apenas uma questão de perigos naturais como animais selvagens ou doenças. Existem perigos humanos que são muito mais calculados e sistemáticos do que jamais imaginamos. Para as famílias das vítimas, incluindo a família de David Thompson, o fechamento do caso trouxe uma mistura de alívio e horror. Finalmente, tinham respostas sobre o que havia acontecido com seus entes queridos, mas essas respostas eram mais perturbadoras do que qualquer coisa que haviam imaginado. David partiu para levar luz às pessoas que viviam na escuridão, disse sua irmã, Margaret Thompson, durante uma declaração à imprensa após o julgamento. Nunca imaginamos que a escuridão seria tão profunda ou que consumiria ele da forma que consumiu. O caso dos Homens da Noite levou a mudanças significativas nos protocolos de segurança para missionários, pesquisadores e outros profissionais que trabalham em áreas remotas da Amazônia. Sistemas de comunicação mais robustos foram implementados, expedições solo foram desencorajadas e programas de treinamento foram desenvolvidos para ajudar as pessoas a reconhecer sinais de manipulação psicológica. Mas talvez a lição mais importante do caso foi sobre os perigos do fanatismo religioso em todas suas formas. David Thompson havia partido para a Amazônia com as melhores intenções, movido pela fé genuína e pelo desejo de ajudar outros. Mas sua incapacidade de reconhecer os limites de sua própria compreensão cultural e espiritual o levou a uma tragédia que custou não apenas sua própria vida, mas potencialmente as vidas de muitas outras pessoas. A fé pode ser uma força poderosa para o bem, observou o reverendo Patterson, mentor de David no seminário, após saber dos detalhes de sua morte. Mas quando não é temperada com sabedoria, humildade e respeito pelas complexidades das culturas humanas, pode levar às formas mais escuras de fanatismo. Hoje, mais de uma década após a descoberta da cruz de ossos, a área onde os Homens da Noite operavam foi oficialmente designada como uma reserva indígena protegida. Acesso público é estritamente controlado, e expedições científicas ou religiosas requerem aprovação extensa das autoridades federais. A cruz de ossos original, junto com outros artefatos recuperados da aldeia da tribo, estão agora em exibição no Museu Nacional em Brasília, como parte de uma exposição sobre os perigos do extremismo religioso e cultural. A exposição serve como um lembrete sombrio de que mesmo nas partes mais remotas do mundo, os impulsos humanos mais escuros podem encontrar expressão em formas que desafiam nossa compreensão. Em algum lugar na imensidão da floresta amazônica, os restos de David Wesley Thompson e de outras vítimas dos Homens da Noite finalmente descansam em paz, suas histórias servindo como testemunho das complexidades trágicas que podem surgir quando diferentes culturas e sistemas de crenças se encontram nas fronteiras mais remotas da experiência humana. A busca por Deus e significado espiritual é uma das características mais nobres da humanidade. Mas a história de David Thompson nos lembra que essa busca, quando não é guiada por sabedoria e prudência, pode levar aos lugares mais escuros da alma humana, onde a linha entre salvação e destruição se torna impossível de discernir.